Este episódio contém referências a homicídio e ocultação de cadáver. Ouve com cuidado. Há desaparecimentos que fazem a polícia olhar para mapas, estradas, estações, hospitais, câmaras de vigilância, paragens de autocarro, tudo o que possa explicar como é que uma pessoa sai da sua vida e deixa atrás de si um vazio. E depois há outros casos. Casos em que quanto mais se procura, menos a resposta parece estar longe. O caso de hoje é o de Lara Pereira. Tinha 19 anos e durante alguns dias foi isso mesmo. Uma jovem desaparecida em Peniche. E o pai, Jorge Pereira. A casa foi descrita como muito precária, marcada por pobreza extrema e por uma fragilidade familiar. Num dos quartos dormiam as duas irmãs, em camas separadas. Uma rapariga nova, uma família aflita, uma ausência sem explicação clara. A hipótese de ter ido embora, a possibilidade de estar em Lisboa, a esperança, ainda que frágil, de que pudesse simplesmente voltar. Mas neste caso havia um problema. A verdade não estava numa estrada. Não estava noutra cidade, nem sequer estava especialmente escondida. Estava perto demais. A Lara vivia no bairro da Fonte Boa, em Peniche, um pequeno anexo com a irmã mais nova, Beatriz. O pai tinha 58 anos, sofreu vários AVCs e tinha dificuldades na fala e a andar. E há também referências da dependência de álcool. A mãe, Marina Silva, estava separada e já não vivia com as filhas. A família tinha sido sinalizada por precisar de apoio. Não se tratava apenas de uma casa pobre. Era uma casa descrita como desorganizada, insalubre, sem grande conforto, com pouco espaço e pouca estrutura. Um sítio onde a rotina parecia existir sempre no limite. E isso não explica o que aconteceu, mas ajuda a perceber o contexto. Quando alguém desaparece, há sempre uma primeira narrativa. Uma versão inicial que ajuda a família a respirar e a polícia a começar. Neste caso, durante algum tempo, ainda foi possível acreditar que a Lara pudesse ter saído por vontade própria, que tivesse ido ter com alguém ou que estivesse fora de Peniche. No início, o caso parecia ter o formato habitual de um desaparecimento. Uma jovem de 19 anos deixa de ser vista. O pai e a irmã comunicam o desaparecimento às autoridades no dia 18 de agosto de 2023. Mais tarde, a mãe e uma prima ajudam a dar visibilidade ao caso com apelos públicos. Cá fora, o nome de Lara começa a circular com aquela urgência que reconhecemos sempre. Partilhas, pedidos de ajuda, esperança que alguém saiba alguma coisa. Só que a investigação começou a tropeçar num problema difícil de ignorar. O rastro de Lara não abria caminho. Não havia confirmação sólida que ela tivesse ido para Lisboa. Não havia uma sequência convincente de movimentos e quanto mais se tentava confirmar a versão contada pela família, mais tudo parecia voltar à área de residência. A 8 de setembro, o Ministério Público de Peniche pediu diligências à Polícia Judiciária. Houve trabalhos em Peniche, nas Caldas da Rainha e na Grande Lisboa para despistar as versões apresentadas, mas em vez de expandir a investigação, esse trabalho foi apertando o caso, como se cada nova verificação retirasse uma saída possível e deixasse só uma hipótese de pé, a de que a chave para o desaparecimento de Lara estava mesmo ali, no seu ambiente mais próximo. A relação entre as duas irmãs era descrita como conflituosa, com discussões frequentes. A própria acusação dizia que a Lara acabava por assumir um papel de supervisão sobre a irmã mais nova. Vigiava, tentava impor limites e tentava travar contactos sexuais e amorosos feitos pela internet. Aos 19 anos, a Lara parecia empurrada para uma posição de controlo dentro de uma casa onde nenhum adulto estava verdadeiramente a conseguir segurar as coisas. Também existiam sinais anteriores de alarme. A imprensa local noticiou que a irmã mais nova tinha sido alvo de queixa-crime na PSP por uma alegada agressão do pai à porta da escola. Essa queixa foi arquivada, mas ela estava sinalizada para ser observada por um psicólogo no arranque do ano letivo. Nada disto serve para explicar aquilo que viria a acontecer, mas serve para mostrar que a instabilidade naquela família não nasceu de um dia para o outro. No centro de uma parte desse conflito estava uma coisa completamente banal, um telemóvel. Segundo a acusação, o pai tinha destruído o telefone da filha mais nova por causa do comportamento dela. Depois disso, ela apropriou-se do telemóvel da Lara, da irmã, e colocou lá o seu cartão. A Lara repreendia por mensagens de teor sexual e por contactos com rapazes através da internet, e aquilo que noutra casa talvez fosse só mais uma discussão entre irmãs, ali transformou-se numa espécie de fronteira, controlo, invasão, ressentimento, humilhação.
No livro Psicopatas Portugueses, livro terceiro, a Joana Amaral Dias detalha aqui uma nuance importante. Para a irmã mais nova, o telemóvel parecia ser mais do que um objeto, era uma forma de ligação ao exterior, uma distração, um escape, e isso ajuda a perceber porque é que aquele conflito aparentemente pequeno tinha ali um peso maior do que poderia ter noutro contexto. Ouvindo o caso, é fácil de cair na tentação de resumir tudo a uma discussão que correu mal. Mas não foi assim que isto começou. No dia 13 de setembro, a Polícia Judiciária faz perícias e diligências no local. Os vestígios biológicos encontrados na habitação tornaram impossível de sustentar a versão inicial. Nesse momento, antes de saber oficialmente toda a sequência, já uma coisa ficava clara. A Lara nunca tinha saído verdadeiramente daquela casa. O próprio telemóvel ajudou a desmontar a história inicial, porque a sua localização não confirmava a versão de uma saída para Lisboa. Foi depois desse aperto da investigação que a irmã mais nova acabou por confessar e indicar o local onde o corpo estava enterrado. A partir daí, a narrativa muda por completo. Deixa de haver oficialmente uma jovem desaparecida e passa a haver o que na realidade já existia desde agosto. Um homicídio. Segundo a acusação, tudo aconteceu no dia 15 de agosto de 2023. Nesse dia, a Lara repreendeu a irmã por estar a trocar mensagens de teor sexual no WhatsApp. As duas discutiram e, segundo relatos, a mais nova muniu-se provavelmente de uma faca e atingiu a Lara em várias partes do corpo. Há um detalhe particularmente duro. A Lara ainda tentou fugir dentro de casa. E isso muda tudo, porque mostra-nos o momento em que aquilo deixa de ser uma discussão entre irmãs e passa a ser para a Lara uma luta para sobreviver. O livro de Joana Amaral Dias acrescenta um pormenor que ajuda a compor a sequência daquele momento. Em tribunal, a arguida disse que a Lara lhe tinha escondido o telemóvel. Disse também que pegou no telefone fixo para tentar encontrar o aparelho e que, quando a irmã percebeu, a discussão subiu de tom. Há também um dado referido no processo que importa mencionar. A Lara tinha nanismo. Esse facto não a define, mas foi considerado relevante pela acusação e pela PJ para explicar a sua vulnerabilidade física e a possibilidade da irmã ter conseguido agir sozinha, tanto no homicídio como na ocultação do corpo. Mas o horror deste caso não termina com a morte da Lara. Segundo a investigação, o corpo foi arrastado para o quarto, onde as duas dormiam, e ficou escondido debaixo da cama durante 3 dias. Só depois foi enrolado num lençol, colocado num carrinho de mão e transportado durante a noite para um terreno arenoso nas traseiras da habitação, a cerca de 130 metros, onde foi enterrado numa cova pouco profunda feita com uma pá. A arma, uma faca comum de uso doméstico, nunca chegou a ser localizada. O corpo terá permanecido ali mais de 70 horas, no quarto das duas irmãs, antes de ser levado para trás da casa. A arguida usou lexívia para limpar vestígios de sangue. Segundo o que foi apurado, a casa foi lavada para ocultar vestígios. A arguida colocou o seu cartão no telemóvel da irmã e, quando o pai perguntou pela Lara, respondeu que ela tinha ido para junto de um ex-namorado na zona de Lisboa. Durante alguns dias, essa história conseguiu disfarçar o que realmente tinha acontecido. Depois veio o tribunal. Em novembro de 2024, o Tribunal Judicial de Leiria condenou a jovem a 12 anos e 3 meses de prisão em pena única, pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver. O coletivo de juízes deu como provada a acusação do Ministério Público e considerou a arguida imputável. Ou seja, a juíza presidente concluiu que não havia déficit cognitivo nem doença do foro psíquico que anulasse a responsabilidade. Embora o relatório falasse em distúrbio de personalidade borderline, dependência emocional, dificuldade em gerir emoções e frustração. Ainda assim, nas palavras do tribunal, nada diminuía a culpa da arguida. Em maio de 2025, o Supremo Tribunal de Justiça agravou a pena para 14 anos e 9 meses de prisão. Há ainda uma parte deste caso que fica do lado de fora dos autos, mas que também diz muito sobre o impacto do crime, a reação de Peniche. No funeral de Lara estiveram dezenas de pessoas, amigos, gente da terra, houve flores, mensagens de saudade e homenagem junto ao local onde o corpo foi encontrado. Isso não muda os factos, mas lembra-nos uma coisa importante. A Lara não era apenas o centro de um processo judicial. Era uma rapariga real, conhecida, lembrada e chorada por outras pessoas. Há casos em que a polícia anda à procura de um estranho. E depois, há casos em que a verdade está dentro da família, dentro da rotina, dentro das paredes, dentro da casa. Aqui, a polícia não encontrou só um corpo, encontrou uma mentira inteira montada em cima de uma casa que já vinha a desabar por dentro
há muito tempo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Se gostaste e queres continuar a acompanhar estas histórias, podes seguir o podcast na tua plataforma habitual, deixar uma classificação e partilhar com alguém que aches que vá gostar. Eu sou a Diana e volto em breve com mais um caso. Até lá, cuida de ti e de quem está ao teu lado.